Olá, indesistíveis! Quem guia você em tempo de incerteza? No capítulo 2 do livro de Ruth, nós testemunhamos assim como é que a mão invisível de Deus trabalha a necessidade inesperada, trazendo provisão e redenção. Então não perca essa incrível história de coragem, de fé, de favor assim do Senhor que mudou o destino de uma jovem viúva estrangeira. Você está pronto? Pronta para descobrir o que Deus pode fazer através dos acidentes da vida? Então, bora! Vou pedir para você deixar o seu like e, ao final, compartilhar com pelo menos uma pessoa que você ama. Hoje a gente vai ler nessa Bíblia daqui. Ontem a gente leu numa Bíblia com uma linguagem mais rebuscada e hoje a gente vai ler o segundo capítulo de Ruth, uma linguagem bem atual para você entender assim de forma bem clara esse capítulo tão lindo, tão generoso. Vamos lá. Ruth capítulo 2. Havia em Belém um homem muito rico e influente, parente do grupo de famílias de Elimeleque. O nome desse homem era Boaz. Certo dia, Ruth, a moabita, disse a Noemi: talvez eu possa ir colher espigas que sobram no campo de alguma pessoa bondosa. Noemi respondeu: está bem, minha filha, pode ir. Ruth foi recolher as espigas que sobravam atrás dos ceifeiros. Então, entrou no campo que pertencia a Boaz, parente de Elimeleque. Boaz chegou de Belém enquanto Ruth estava em sua propriedade e saudou os trabalhadores: o Senhor esteja com vocês. E eles responderam: o Senhor o abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? É a moça que veio de Moabe, junto com Noemi, respondeu o capataz. Hoje de manhã ela me pediu que a deixasse apanhar as espigas que os trabalhadores deixam cair e não parou de trabalhar, a não ser para um pequeno descanso ali no abrigo. Boaz foi até onde Ruth estava e lhe disse: olhe, minha filha, fique aqui para colher conosco. Não vá colher em outra lavoura. Fique aqui e siga as mulheres que trabalham para mim. Fique atenta onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças. Eu já dei ordem aos meus empregados para não aborrecerem você. Quando tiver sede, venha e beba das vasilhas que os servos encheram. Então ela inclinou-se e, prostrada com o rosto no chão, perguntou a Boaz: por que o Senhor é tão bom para mim? O Senhor deve saber que eu sou apenas uma estrangeira. Sim, eu sei, respondeu Boaz. E também ouvi falar de todo o amor e bondade que você demonstrou à sua sogra, desde a morte do seu marido Malom. Como você deixou seu pai, sua mãe e a terra em que você nasceu, para viver com um povo que você não conhecia. Eu desejo que o Senhor, o Deus de Israel, sob cuja proteção você veio se colocar, a recompense ricamente por tudo que você fez. Que lindo, né? Muito obrigada, Senhor, respondeu ela. O Senhor foi tão bom comigo. O Senhor me consolou e falou ao coração da sua serva, e eu nem sou sua serva. Na hora da refeição, Boaz chamou Ruth e disse: venha, coma conosco, e pegue do pão e molhe-o no vinho. Assim, ela sentou-se junto aos trabalhadores e Boaz lhe deu grãos tostados, muito mais do que ela podia comer. Quando ela voltou ao trabalho para colher espigas, Boaz ordenou aos seus empregados: deixem Ruth colher à vontade, sem incomodá-la, mesmo que ela colha entre os feixes. Quando estiverem colhendo, deixem cair algumas espigas dos feixes para que elas as colham. Não a repreendam. Assim, Ruth trabalhou o dia inteiro. À noite, depois de debulhar a cevada que colhera, havia mais de 20 quilos. Ela levou sua colheita à cidade e entregou à sua sogra, junto com o que havia sobrado da sua refeição. A sogra perguntou: onde foi que você colheu hoje? Onde trabalhou? Que Deus abençoe aquele que foi tão bom com você. Então, Ruth contou à sua sogra tudo o que tinha acontecido e disse: o nome do dono do campo em que trabalhei hoje é Boaz. Que o Senhor o abençoe. O Senhor continua a ser bondoso para conosco, como também foi para os nossos maridos, exclamou Noemi emocionada.
e acrescentou: sabe, esse homem, Boaz, é um dos nossos parentes mais chegados, um dos nossos resgatadores. Lembra que a gente estudou isso nos capítulos anteriores? Pois é, sobre resgate. Bem, disse Ruth a Moabita, ele mesmo me disse para voltar e colher junto com os seus empregados até que terminassem toda a colheita. Mas isso é maravilhoso, exclamou Noemi. Faça o que ele disse. Fique junto com as empregadas dele durante toda a colheita. Lá você estará muito mais segura que em qualquer outro campo que poderiam molestá-la. Ruth fez o que Noemi sugeriu e ficou com as servas de Boaz colhendo as espigas até o fim da colheita de cevada e de trigo, e durante esse tempo ficou morando com a sua sogra. Uau, gente, que lindeza de capítulo, né? Nós lemos aqui, né, nesse capítulo 2 de Ruth, assim, o início de uma transformação na vida de Ruth e de Noemi, marcada pela provisão do Eterno de Israel. Porque para sustentar sua sogra e a si mesma, Ruth foi colher nos campos, né, seguindo a prática permitida pela lei de Moisés, que a gente também já viu em vídeos anteriores, que eles podiam colher, eles deixavam para cuidar das pessoas necessitadas. E aí, por acaso, ela se encontra no campo de Boaz, um parente próximo de Elimeleque, o falecido marido da Noemi, né? E aí Boaz é um homem generoso, um homem íntegro e reconhece a bondade e a lealdade de Ruth para com a sua sogra. E aí ele lhe oferece proteção, comida e uma oportunidade de colher assim generosamente. Aí quando Noemi fica sabendo de todos os acontecimentos que Ruth contou para ela, ela percebe a providência divina, porque Boaz é um potencial resgatador da família. Olha que coisa linda como Deus trabalha, gente, incrível. E aí, que lições você acha que a gente pode extrair desse capítulo maravilhoso? Bom, a gente viu que Ruth demonstrou fidelidade com a sogra e decidiu trabalhar arduamente, mesmo diante de circunstâncias difíceis, mostrando que grandes mudanças começam com pequenos passos. Então, simplesmente comece. E Deus age nos acidentes, não é verdade? O encontro de Ruth com Boaz não foi coincidência, porque ela não existe, mas providência divina, porque o Senhor guia todas as coisas nos mínimos detalhes. E Boaz é o exemplo de bondade do cuidado de Deus, que Deus está nos chamando para nos mostrar, né, o que Ele faz, principalmente para as pessoas mais vulneráveis, o que Ele faz com empatia, né? E mesmo no meio da dor e da perda, Deus prepara caminhos para a restauração e para a bênção, porque Ele é maravilhoso, galardoador. E aí eu te pergunto, tô rouquinha, o que você pode aprender com atitudes de trabalho esforçado e com a humildade de Ruth diante das circunstâncias difíceis? Anote no seu caderno. Como é que você tem sido instrumento de Deus, assim como Boaz foi, para oferecer ajuda para as pessoas assim necessitadas que estão ao seu redor? E que você faça isso com empatia. Pensa nisso. Você consegue imaginar momentos que Deus agiu na sua vida, mesmo quando você achou que eram coincidências que estavam acontecendo?
Pensa nisso. Relacione esses momentos. Vamos conversar com o Senhor? Ai, Pai, obrigada por essa história cheia de significados e de lições preciosas para a nossa vida. É um presente que o Senhor nos dá. Que incrível a fidelidade de Ruth em plena escassez. Pouquíssimas mulheres fariam o que ela fez. Sabe o que eu me lembrei enquanto a gente estava lendo? Aquele ditado que diz: fiel no pouco, no muito te colocarei. Esse versículo nem existia ainda nessa época, porque ele faz parte do Novo Testamento. Mas ele cai muito bem, como uma luva para Ruth, né? Que cuidou da sogra dela. Quando a gente vê hoje em dia muitas noras falando mal das suas sogras, imagina trabalhar para sustentar a sogra. Difícil, né? Ruth foi trabalhar com diligência em busca de alimento para elas duas. Ai, Pai, obrigada por nos mostrar a beleza desse capítulo de forma tão singela. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom o tempo todo e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Vou ficando por aqui. Deixa um beijo pro seu coração. Se você achou interessante, se você gostou, se isso está fazendo diferença para você, deixa o teu like e compartilha com pelo menos uma pessoa, uma só, que você ama. Vamos fazer o ID, vamos levar essa onda de conhecimento, de estudo da palavra, passar adiante. Me ajuda a fazer o ID do Senhor, que Ele nos comissionou. Então, amanhã tem mais. Vamos amanhã para o terceiro capítulo de Ruth. Fui, tchau, beijo.